Aproveitar que o Grupo Louvarte cantou uma canção bem dentro do nosso tema, dessa nova série de mensagens que nós iniciamos no domingo passado. Não estava na minha introdução no esboço aqui, mas eu vou aproveitar. Eles cantaram uma canção que Cristo chamou 12, e esse momento que Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos, 12 discípulos, que depois se tornaram os apóstolos de Jesus, foi logo no começo do ministério de Jesus. Jesus, ele exerceu 3 anos de ministério na face da terra. Então, quando ele chama os 12, é logo no início do seu ministério. Ele passa uma noite orando, buscando direção de Deus o Pai, para que ele pudesse escolher os seus 12 discípulos, se tornariam os 12 apóstolos. A nossa série de mensagem, que eu tenho chamado de uma santa inquietação, porque ela vem de Deus, a despeito de nós vivermos cada vez mais como discípulos de Jesus, e o Louvar te desafiou, que os 12 foram chamados, Jesus te chama e me chama hoje também. Conquanto nós estamos vendo alguns momentos que Cristo chama pessoas para serem seus discípulos e alguns se oferecem para ser, isso é bem no finalzinho. Toda a nossa série de mensagem, o momento em que nós estamos lendo domingo passado e que vamos ler hoje, é a última viagem de Jesus a Jerusalém. Jesus está prestes para ir a Jerusalém, Jesus está prestes a ser traído, a ser condenado e a ser morto e crucificado, a ser crucificado e morto na cruz. Então, quando nós vemos esses chamados de Jesus a outras pessoas, é depois que ele chamou os 12 discípulos e os 12 apóstolos. Bom, o nosso tema iniciado no último domingo, eu, discípulo de Jesus, nós colocamos como uma afirmação, mas também colocamos como uma interrogação. Eu, discípulo de Jesus? E a nossa primeira reflexão, no domingo passado, nós lemos Marcos 10, 17, 31, onde nós intitulamos a mensagem como Só Falta Uma Coisa. E nós vimos que só faltava uma coisa para aquele jovem rico. Só faltava ele seguir a Jesus. Conhecia bem a palavra de Deus, possivelmente era alguém salvo em Cristo Jesus pela graça, mas ele não era discípulo, ele não seguia. Só faltava isso para ele, seguir a Jesus. E em nossa segunda mensagem nós veremos pessoas que se oferecem para serem discípulos de Jesus, e Jesus vai convidar uma terceira pessoa na narrativa que nós vamos ver, que eu te convido a abrir a sua Bíblia, ou o aplicativo Bíblia aí comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, onde nós vamos ler dos versos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Acompanhe atentamente a leitura que vamos fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O título da mensagem de hoje, e assim como eu tenho colocado aos irmãos, depois dos livros que nós começamos a ler alguns meses atrás, a despeito do chamado ao discipulado, e isso tem me inquietado profundamente, esta mensagem, ela é compartilhada com você e comigo hoje, e eu sou o primeiro a dizer sim a Jesus. Eu necessito dessa palavra. Eu não estou pregando para vocês, a pregação é para todos nós. Eu me incluo juntamente com vocês nessa convocação de Jesus. O título da mensagem é Seguir a Jesus com prioridade. Versículo 57 diz: indo eles. A pergunta é: indo eles quem?
quantas pessoas que estavam indo. Quem são essas pessoas? Para você anotar e conferir a mensagem durante a semana, anota aí Mateus 8:18, eu vou falar rapidamente para você. Assim como nós temos essa narrativa em Lucas 9, 57 e 62, que é o texto básico da mensagem, essa mesma narrativa você vai encontrar ela com mais detalhes, mais informações, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 18 em diante. Quando diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57, indo eles, Mateus 8, verso 18, distingue melhor isso. Indo eles quem? Os discípulos de Jesus, os 12 estão com Jesus, e há uma multidão acompanhando. Dessa multidão que está acompanhando Jesus e acompanhando os discípulos de Jesus, nessa multidão, Jesus, ele falando do reino de Deus, pregando o evangelho da salvação, ele cura muitos, realiza milagres, expulsa demônios, liberta pessoas, e essa multidão está seguindo Jesus. 2 se oferecem para seguir. 2 dizem, mestre, rabi, quero ser seu discípulo. 1 é convidado pelo próprio Jesus para segui-lo, para ser os seus discípulos. Os 2 que se oferecem a Jesus, volte seus olhos ao verso 57, nós vemos aqui, indo eles, caminho fora, alguém lhe disse. Lá na narrativa de Mateus, voltando, capítulo 8, verso 19, para você conferir durante a semana, esse alguém aqui, ele é identificado melhor assim, certo escriba disse a Jesus. O escriba era, entre os judeus, aquele que interpretava, escrevia e copiava as escrituras sagradas que ele tinha à mão até então. Era alguém versado, conhecedor. Então no versículo 57, quando diz, entre eles disse alguém, seguir-te-ei para onde quer que fores, é o primeiro que está se oferecendo. Jesus não convidou aqui, ele se oferece. Ele diz, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu vou te seguir aonde tu fores. O outro que também se mostra decidido, porém pede um tempo para Jesus, versículo 61 do texto básico de Lucas 9. Volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Verso 61 diz, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. E há um terceiro aqui, que esse não é o que se oferece, esse vai ser convidado diretamente por Jesus. Verso 59, a outro disse Jesus, segue-me. Mas ele coloca uma condição, olha o que ele diz no verso 59. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Talvez a compreensão que você tenha, e você não está errado de pensar assim, o texto não é muito claro nisso, mas quando nós vamos pesquisar, o pai desse rapaz não acabara de morrer. O pai desse rapaz não tinha ido a óbito nesse momento em que Jesus fala, segue-me. Então o que acontece? Por que ele fala em sepultar o pai? Na cultura judaica era muito forte o filho a conviver com o pai até que ele morresse e ele então sepultasse o pai onde o pai pediu para ser sepultado. O pai desse jovem não tinha morrido. O que ele está dizendo a Jesus é o seguinte, Jesus, eu posso até te seguir, mas primeiro eu tenho que conviver com meu pai, depois que ele morrer, aí eu vou seguir o Senhor. Então tanto os 2 que se oferecem quanto o convidado direto de Jesus, todos eles colocam condições para seguir Jesus. Eles falam das suas prioridades. E hoje, guardadas as devidas proporções, isso se repete. Isso se repete na vida da igreja de Jesus Cristo, espalhado na face da terra. Gente salva por Jesus Cristo, pela graça, amadas por Deus. A gente que frequenta a igreja, gente que está ali cultuando a Deus semanalmente. Mas quando essas pessoas são desafiadas, a cada mensagem, a cada pregação, a cada sermão, a cada estudo, quando essas pessoas são desafiadas no seu devocional diário, na sua leitura bíblica em casa, algumas preferem se calar diante do desafio de seguir a Jesus, de ser discípulo engajado. Agora outros até dizem o quê? Igual esses 3. Deixa-me aposentar primeiro, Senhor. Deus, depois que eu me aposentar, olha Jesus, depois que eu me aposentar, eu vou ter todo o tempo da vida. Depois que eu me aposentar, eu vou ser livre para ser seu discípulo, eu vou te seguir.
E aí, lembrando que nós vimos no domingo passado, e eu peço que você ouça a mensagem no YouTube, e aí você vai entender melhor, essa pessoa fala, Senhor, depois que eu me aposentar, aí eu vou me dedicar ao Beit Sefer, eu vou me dedicar a essa educação, eu vou me dedicar a conhecer o Talmud, ou a Torá, a palavra de Deus, que é o Pentateuco. E aí, Jesus, depois que eu me aposentar, então eu vou me dedicar ao Beit Talmud, aí eu vou estudar o Antigo Testamento inteiro, mas Senhor, é depois que eu me aposentar, porque aí eu vou estar com muito tempo. E aí, Senhor, quem sabe depois que eu me aposentar, eu vou até entrar no sistema educacional e eu vou estudar o Beit Midrash. E aí eu vou me tornar um crente conhecedor profundo da palavra de Deus. Talvez outras pessoas digam assim, deixa primeiro, Senhor, eu passar nesse concurso. Deixa eu passar no concurso do Correio, do STJ, do STF. Quem sabe, Deus, deixa eu passar primeiro nesse concurso do Banco do Brasil, ou no concurso da Polícia Militar, ou da Federal, etc, etc. E aí alguns até dizem, Jesus, o Senhor me entende, né? Para passar em concurso nesse Brasil, a gente tem que se dedicar muito, tem que estudar, não é, Jesus? Então eu preciso primeiro, Jesus, priorizar os meus estudos. O Senhor dá um tempo aí. Quem sabe depois que eu passar no concurso, eu vou ser o seu discípulo. Eu vou me engajar no teu reino e me envolver. E aí as pessoas até dizem, já pensou, Jesus, se eu passar nesse concurso, eu vou ter todo o tempo do mundo, porque eu vou ser concursado, eu vou ter garantia de emprego, eu não vou ser mandado embora igual as empresas privadas, que mandam embora na primeira pisada. Jesus, e outra, se eu passar nesse concurso, é concurso de alto salário. Jesus, eu vou dar até um dízimo gordo. E aí o teu reino vai ser abençoado. Outras pessoas podem dizer assim, deixa primeiro eu garantir a minha família. Senhor, a minha família é prioridade. Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor ama a família, a instituição da família do Senhor. Então, Deus, a minha família é prioridade. Deixa eu fazer um pezinho de meia primeiro. Deixa eu fazer um pé de meia para o meu filho, que não é muito chegado aos estudos, meu filho que não gosta de trabalhar. Senhor, deixa eu garantir que os meus familiares vão estar amparados quando eu partir. Afinal, Senhor, o Senhor sabe, né, Jesus? Senhor, eu não quero que eles sofram aquilo que eu sofri quando eu era criança. Senhor, eu quero dar para os meus filhos tudo que os meus pais não me deram. E mal sabem essas pessoas que estão colaborando para engrossar a nova geração de folgados, de indecisos, de molengas, desamparados e ingratos, porque querem dar tudo que papai e mamãe não pôde dar no passado. Então, todos eles tiveram as suas desculpas, as suas prioridades. Senhor, quem sabe eu até vou te seguir, quem sabe eu vou até ser seu discípulo, mas primeiro, minha família, as prioridades. Os 3 candidatos a discípulos aqui, tanto aqueles 2 que se ofereceram, quanto aquele que foi convidado, eles falaram, eles deram as suas prioridades para Jesus. Porém, eu chamo a sua e a minha atenção agora, que agora é a vez de Jesus falar com os 3. Agora Jesus vai se dirigir a eles. Conquanto foi seguido, e eu separei para que pudéssemos compreender melhor, Jesus ele dá a resposta aos 3, mas presta atenção, assim como o Louvarte abençoadamente se virou para mim e para você. Cristo chamou 12 e chama você também. Jesus ele deu a resposta aos 3, mas essa resposta que lemos aqui não ficou apenas para os 3. Essa resposta também é para mim hoje. Essa resposta é para cada um de vocês que está aqui essa noite e para aqueles que nos ouvem pelo YouTube. Jesus, na resposta dele, ele é claro, ele é objetivo, ele não faz rodeios e muito menos faz promessas de conforto do tipo, gente, é o seguinte, se vocês decidirem me seguir, vocês não vão ter nenhum problema mais na vida de vocês. Gente, se vocês decidirem me seguir, vocês serão ricos. Nada disso. Jesus não faz nenhum tipo de promessa assim para eles. Jesus ele se volta para eles e diz assim, vocês querem me seguir mesmo? Vocês têm certeza que vocês querem ser meu discípulo? E voltando a dizer o que falamos no ano passado, Jesus não está convidando ninguém para a salvação. A salvação é obra de Deus, antes da fundação do mundo. E Jesus não tem dúvida que aquele que o Pai elegeu e vai salvar será salvo. Essa narrativa, assim como a de domingo passado, não é convite para ser salvo. É convite para ser discípulo, é convite para ser pessoa engajada, envolvida com o ministério do reino de Deus na terra. E aí Jesus diz assim a ele, você quer ser mesmo meu discípulo? E Jesus fala assim, eu não sou do tipo do mestre Rabi, que tem uma casa própria. Conquanto Jesus tinha sua família, e que residia em determinada cidade, e constantemente Jesus ia para Cafarnaum visitar a família,
Jesus é o tipo de pessoa que ele diz assim: eu não sou o mestre Rabi que tem uma casa própria, com uma sala de aula, com vistas às palmeiras frondosas e o lindo pôr do sol. Lembrando aqui que o discípulo chamava os seus alunos para estudar o Beit Sefer, o Beit Talmud, o Beit Midrash, mas era diferente esse discipulado. Era na casa do discípulo ou na casa da família desse aluno e o pai pagava caro. Jesus está dizendo: eu não sou esse tipo de rabi, de mestre. Aqueles que forem meus discípulos não vai ter casa própria, salinha com ar-condicionado, que nem existia na época, né? Ou com tranquilidade. Jesus fala assim: eu também não sou o tipo de mestre rabi que tem assentos confortáveis para as aulas teóricas. Jesus diz assim: no meu ensino, no meu Beit Sefer, no meu Beit Talmud, não tem feriado. Não é esse negócio de aula de segunda a sexta, não. É todo dia. É de domingo a domingo. O meu ensino e o seu aprendizado é dia após dia. Jesus fala assim: eu não sou o tipo de discípulo, de mestre que atura paredão, né? Quem é ainda aluno aí, secundário, na minha época que tinha mais isso, na época do ensino fundamental, do ensino médio, a galera que sabe quando estudou na minha, o paredão, né? O pessoal reunia em determinado momento do intervalo, e aí vamos fazer paredão, hoje é quarta, quinta, sexta, ninguém na escola. Aí fazia-se o paredão, era decretado ali, né? Pessoal político, seu bom interesse. Jesus fala: não tem paredão. Não tem esse negócio: eu não estou afim de estudar e aprender a sua palavra. Jesus, ele diz: as nossas aulas, vocês que querem ser meus discípulos, e isso implica em aulas, implica em aprendizado, as nossas aulas serão compostas de teoria e prática. Jesus estava dizendo assim: o meu curso é mais ou menos o curso técnico. Você tem teoria, mas você tem prática. Jesus fala assim: você vai ter que se relacionar com gente nesse meu discipulado, nesse aprendizado. E outra, você vai ter que se relacionar com gente pobre e rica. Mas você também vai ter que se relacionar com gente sadia e doente, com gente cheirosa e fedida. Você vai ter que se relacionar com gente, às vezes, encapetada, literalmente endemoniada. Talvez nesse meu discipulado vocês vão ter que passar por algumas experiências radicais. Tem gente que gosta de experiência radical, né? Com emoção ou sem emoção para seguir Jesus. Jesus fala assim: olha, talvez vocês nesse discipulado irão passar por prisões, por não negar o seu mestre salvador. Talvez vocês nesse discipulado vão receber açoites por não negar o seu mestre salvador. Talvez vocês vão ter que passar por corridas com barreiras das perseguições que os judeus vão incessantemente levantar contra vocês. Jesus, ele fala assim, talvez, não é que Jesus disse, eu estou tentando trazer para a nossa linguagem, né? Jesus diz assim: talvez vocês vão ter que fazer nado crawl, peito e costa, diante dos possíveis naufrágios das suas viagens missionárias, no aprendizado para comigo. Jesus diz: serão muitas emoções. Jesus fala: o discipulado é federal, entre aspas, é puxado mesmo, não tem brincadeira. Embora eu falei um pouco mais aqui de outras narrativas bíblicas que os apóstolos de fato passaram em seguir a Jesus, nessa narrativa do Evangelho de Lucas 9, verso 57 a 62, Jesus, ele é direto e objetivo a esses três que olham primeiro para a sua prioridade. E Jesus, ele traz uma garantia do desconforto que eles vão viver em segui-lo. Ao escriba, acostumado com o conforto, o escriba naquela época, ele tinha a sua casa própria, o seu escritório, a sua salinha, o escriba tinha a sua escrivaninha, tinha gente que preparava o pergaminho para ele, enrolava, desenrolava, preparava a tinteira, pena, caneta, tudo. Jesus fala: aqui não vai ser assim não, escriba, aqui você vai ter que botar a mão na massa. Jesus fala assim para o escriba, volte seus olhos ao verso 58. O escriba é esse do verso 57 que fala: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus se volta para ele e fala assim: as raposas têm seus covis, ou seja, elas têm onde morar. As aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: a minha família tem a casa, e eu cresci, vivi com eles ali, até os meus 30 anos, mas agora dos 30 aos 33 é puxado aqui. Eu não tenho esse negócio de voltar para casa todo dia. Não tem esse conforto. Tem dia que nós vamos ter que dormir ao relento. Então, o meu discipulado é esse. Você quer vir mesmo após mim? Você vai ter que pagar esse preço. E Jesus, ele continua dizendo: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm, as aves têm, mas o Filho do Homem não tem. Ao que quer enterrar o seu pai, é o que Jesus responde a ele, verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
O que Jesus está falando aqui para este que quer enterrar o seu pai, nós vimos que o pai dele não havia morrido naquela época, mas ele tinha que esperar o pai morrer. Na cultura judaica, Jesus fala assim: o seu pai, caso você não possa voltá-lo durante o discipulado para enterrá-lo, pode ficar tranquilo, viu, meu discípulo, que nós vamos providenciar alguém para enterrar o seu pai, mesmo que seja um ímpio. Volte seus olhos ao texto aí, versículo 60. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. É óbvio que a palavra morto aqui inicial não é a mesma palavra no grego para morto no segundo momento. Jesus está falando, quando seu pai morrer, bater com as 10, vestir o paletó de madeira, botar os botões, quando seu pai morrer, eu vou levantar até mesmo, se necessário for, um morto espiritual. Até alguém que não seja meu discípulo, que não faça parte da igreja, pode deixar que eu vou providenciar. Seu pai não vai ficar desamparado, não vai ficar sem funeral, não vai ficar sem enterro. Jesus dá essa resposta para ele. Ao que quer viver as despedidas da família, aquele que fala: Senhor, eu até vou, mas espera aí que eu tenho que falar um tchauzinho lá para o pessoal de casa. Verso 62, a resposta que Jesus dá para ele. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Volta a dizer, Jesus não está dizendo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás vai perder a salvação, não é apto para a salvação. O texto não está trabalhando salvação. Eu penso que já ficou clara essa questão da salvação pela graça, em Cristo, obra de Deus. Jesus está dizendo aqui de serviço, de engajamento, de discípulo dele. Ao contrário da nossa cultura, para que nós possamos entender, mas Jesus não foi muito legal, por que Jesus não deixou o coitadinho falar tchau para a família? Porque o tchau que ele ia dar para a família não é igual o tchau que eu e você damos à família hoje. Lá no Oriente Médio, na cultura judaica, para sair de casa, precisava ter autorização do pai e de todos os familiares. E é quem fica na casa que olha para quem está indo e fala adeus, não é quem está indo, é quem fica que diz adeus. Ou seja, este candidato a discípulo aqui, ele está dizendo a Jesus que a autoridade do pai dele, da família dele, é maior do que o próprio Cristo que o chama para ser o seu discípulo. Jesus é o seguinte, se a minha família deixar eu ser seu discípulo, eu vou. Se a minha família não autorizar, eu não vou. Jesus responde com uma linguagem de agronegócio. Jesus ele usa algo muito próximo daquilo que fazia parte daquele povo, que plantava, que colhia constantemente. Jesus diz assim, olha, você sabe o que é arar a terra? Você sabe que para arar a terra exige uma atenção restrita, que você não pode se perder e dar atenção para outras pessoas, ou dividir a atenção com outras atividades. Eu não vou me desgastar aqui, mas o arar a terra, que era com um carro de boi e aquele instrumento na mão, eram 4 fases. Não era apenas rasgar o chão. Era abrir pouco para poder a água cair. Depois abrir muito para a água ser retida, a água da chuva. E depois para lançar a semente. E depois para cobrir com a terra. Eram 4 fases. E Jesus fala assim, se você está afim de botar a mão no arado, vai começar a olhar para trás, primeiro que vai sair tudo torto esse negócio. Não vai dar certo. Você vai fazer um serviço mal feito. E aí você vai comprometer todos que dependem do plantio e da colheita que você está arando a terra e lançando a semente. Por isso que Jesus volta para ele, usa essa linguagem do agronegócio, dizendo, olha, se você de fato quer ser o meu discípulo e você quiser começar a olhar para trás, você não serve, você não é apto. Palavra dura de Jesus. Jesus está dizendo para ele, você não será apto para me seguir. E a questão da aptidão aqui que Jesus está trabalhando com esse possível futuro discípulo dele. Jesus quando fala você não é apto, olha, você ainda não entendeu que você precisa estar preparado para realizar a tarefa de acordo com as condições estabelecidas. Aí volta a linguagem do arar a terra. Você sabe o que tem que fazer para arar a terra, jovem? Sei, Jesus, sou PhD, passei pela ETEC, pela FATEC, fiz agronegócio, até engenharia civil. Sou craque, Jesus. Você entendeu mesmo? Sabe os processos? E você sabe que quando você vai arar a terra, você não decide na hora fazer do jeito que você quer. Ou você respeita a lei da natureza e a lei do agronegócio, ou vai dar errado. Então não tem esse negócio de eu vou de qualquer jeito, faço de qualquer jeito. Jesus fala, pois é, ser meu discípulo não é fazer de qualquer jeito, só a hora que dá vontade, a hora que quer, e se der tempo. Ser meu discípulo
Tem que ser apto. E fazer de acordo com as condições estabelecidas. Jesus está lembrando ele assim, olha, você precisa ter passado pelo Beit Sefer, pelo Beit Talmud e pelo Beit Midrash. E aqui eu quero trazer isso para os nossos dias. Você quer ser discípulo de Jesus? A igreja de hoje oferece nas suas reuniões culticas estudos bíblicos. A igreja oferece nas suas reuniões e atividades de escola dominical, de quinta-feira e de domingo à noite, porção da palavra de Deus séria, para que eu e você possamos estar aptos, não para resolver os nossos problemas, não para ficar resolvendo só as nossas mazelas, mas estarmos aptos para sermos discípulos de Jesus, cheios da palavra de Deus. E Jesus, quando fala dessa aptidão, Ele está falando também, você precisa aprender que você vai sofrer as consequências, sem se acovardar ou fazer biquinho. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto para isso. Apto para quê? Para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Serviço da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. O reino que Ele, na sua encarnação, inaugurou na terra. E quando Jesus fala da inauguração do reino dele na terra, e na sua encarnação o reino é inaugurado, por isso que ele fala, o reino de Deus já está entre vós, o reino não virá, o reino já está entre vós. Nós já reinamos como igreja. O diabo já está debaixo dos nossos pés, e isso não é brincadeira. Por isso Jesus fala, você vai se deparar com todo tipo de gente. E você precisa estar preparado para isso. O reino de Deus quer levar o evangelho, a paz, a alegria e a justiça do Espírito Santo, segundo Paulo escreve aos Romanos. Você tem que ter envolvimento, engajamento, você tem que estar pronto para isso. Tem que ser comprometido, tem que ser sério, tem que levar a palavra de Deus e servir a Deus sério. Se envolver com as pessoas nas suas realidades. Mais uma vez, vejam só que a aptidão não é capacidade para ser salvo, porque ninguém pode fazer nada para ser salvo. Não há aptidão nenhuma em você e em mim para ser salvo. Eu estou sendo repetitivo aqui nessa questão da salvação, para que ninguém confunda isso. Mas pastor, esse texto eu lia sempre das pessoas que rejeitavam a salvação, o convite de Jesus. Na teologia da graça reformada, biblicamente que nós entendemos, a graça é irresistível. Quando Deus chama, não tem resistência para a salvação. Mas quando Jesus chama para o discipulado, aí tem assim a opção do camarada. Eu quero me engajar ou não quero me engajar? É o que nós estamos falando, queridos, essa santa inquietação. Se você tem certeza da sua salvação, glória a Deus por isso. Eu tenho certeza da minha. Mas eu tenho dito aos irmãos, enquanto pastor, eu quero ser mais do que um salvo pela graça. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Pastor, o senhor ainda não é? Eu sou, mas muito pouquinho, eu quero ser mais. Deus tem me incomodado. Eu quero ser mais discípulo de Jesus Cristo. E nós estamos convidando a igreja a entender isso. Eu disse que no final da série de mensagem, nós vamos fazer um apelo que particularmente como pastor eu nunca fiz em nenhuma das duas igrejas que eu já pastorei antes dessa. Nós temos mais 3 ou 4 mensagens para encerrarmos essa série. Na última eu quero fazer um apelo específico à igreja. E assim como eu vi Jesus fazendo os seus chamados para o discipulado, eu vou mais ou menos na ideia como Jesus fez, porque Ele é o meu mestre. Eu tenho que imitá-lo, eu tenho que segui-lo. Conquanto eu não vou conseguir ser igual a Ele aqui na face da terra, né? Isso é sempre uma busca de cada um de nós. Mas você e eu seremos desafiados na última mensagem. Você já vem sendo desafiado a cada mensagem. Eu quero que você guarde essa peça do quebra-cabeça de hoje, some com a peça do quebra-cabeça do domingo passado, para continuar somando com a peça do quebra-cabeça dos próximos domingos. Para que quando nós fizermos o apelo, de fato você possa ter uma resposta para o Senhor. E que fique claro para você e para mim, que Deus, em Cristo Jesus, não vai aceitar a sua ou a minha prioridade. Por isso que o título da mensagem de hoje é Seguir a Jesus com prioridade. Não é a família conquanto Deus ensina a amar a família, mas a família não pode gerir na sua decisão de ser engajado no reino de Deus. Não é o contexto social, não é a cultura do momento que vai demandar você ter a decisão de ser um discípulo de Jesus Cristo. Para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, eu gostaria que você ouvisse uma canção, a qual foi separada, e o pessoal da mídia vai projetar para que eu e você sejamos edificados.
Se você prestou atenção, você vai ver que essa canção é embasada no verso 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida. Faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Quero convidar você a ler a sua narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 8, que eu te falei. E você vai ver que lá eles entram em outros pormenores que eu não quis entrar aqui. Mas nessa conclusão da nossa mensagem, Jesus ele é muito direto, ele é muito objetivo. Jesus é cheio de graça, bondade e misericórdia para ser Salvador. Mas quando ele fala para ser meu discípulo, você tem que estar afim. Você tem que estar disposto. Você precisa pagar o preço. Talvez algumas pessoas falem, mas tem mais essa ainda na vida de crente? Tem. Isso não é novidade. Eu não estou pregando nenhuma novidade. Ela esteve sempre aqui nas Sagradas Escrituras. Sempre esteve aqui. Não estou inventando nada. Está aqui. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, quando fala que a multidão estava com Jesus discípulos, sabe por que a multidão estava lá? Que a multidão queria mais uma cura, mais um milagre, mais uma multiplicação de peixe. A multidão queria mais uma solução imediata para as suas
dificuldades. E Jesus, por graça e misericórdia, ele curava, ele expulsava demônio. Aí Jesus sai daquela multidão e ele vai para a casa de Pedro. Lá na narrativa de Mateus 8 tem isso. E aí Jesus chega na casa de Pedro, a sogra está com febre, quente. E aí Jesus ora pela sogra de Pedro e a sogra de Pedro é curada. E a sogra passa a servir a Jesus, a Pedro e aos discípulos. Mas daqui a pouco, aquela galera que foi curada, aquela multidão que foi curada lá na rua, está sabendo que Jesus está com Pedro lá na casa da sogra dele. E aí a multidão corre lá atrás de Jesus. Jesus, a gente trouxe mais pessoas para ser curadas. E aí na narrativa de Mateus, Jesus fala, pera lá, não foi para isso que eu vim. Jesus olha para os seus discípulos que já o seguiam há 3 anos, lembra que ele está na última viagem para Jerusalém, ele olha para os 3 discípulos e fala, o negócio é o seguinte, se esse povo só vem atrás de mim para ser curado, mais um milagre, não é isso. E lá no capítulo 8 de Mateus fala, discípulo, vão pular para o barco e vão para o outro lado da margem, porque lá tem gente que ainda não ouviu do Evangelho. E eu preciso anunciar o reino de Deus lá. Eu não vim para ficar fazendo sessão de cura e libertação. Mas enquanto eu levo o evangelho do reino, a cura e a libertação acontece diante da graça e da misericórdia de Deus. Igreja é muito mais do que as nossas reuniões culticas. É gente envolvida com o reino de Deus implantado na face da terra. É engajado no serviço do Senhor. É engajado no serviço do Senhor. Esse cântico é um desafio para mim e para você. E como eu disse, eu estou incluso nessa mensagem. Ela é primeiramente para a minha vida. E que Deus continue gerando uma santa inquietação na tua alma e na tua mente, assim como na minha. E que nós possamos continuar refletindo nesta série de mensagens. Te convido a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos cantar a canção Sonda-me, Senhor. Uma canção que tem uma letra muito forte, tem uma musicalidade muito envolvente, mas além do envolver com a musicalidade que nos emociona e faz parte da nossa realidade, que seja uma letra bem refletida, bem racionalizada, porque eu e você somos chamados a isso, a sermos farol, fazer parte do reino de Deus, que já está inaugurado, levar o reino de Deus. A igreja na face da terra, ela tem vários tipos de pessoas. Talvez você que vai ler lá a narrativa do Evangelho de Mateus capítulo 8, o pastor não sabe que esse que Jesus chamou para seguir já era um discípulo. Mas como que Jesus chamou esse discípulo aqui para segui-lo? Jesus Cristo, ele teve os 12, que todo dia estava ali com ele, pau para toda a obra, pegada forte. Só que Jesus também teve os 70, quem já leu nos evangelhos vai lembrar do que eu estou dizendo. Os 70 que de vez em quando ia para a comissão de 2 em 2 levando o evangelho. E Jesus falava para eles assim, não leve alforje, não leve comida, não leve dinheiro, vai e prega o evangelho. A casa que te aceitar, você abençoa, passeja. Quem não aceitar, sacude o pó do pé e vai embora para outro lugar. Então, a igreja tem essas pessoas como os 70, que de vez em quando se envolvia na grande comissão, que de vez em quando era discípulo de Jesus. Mas a igreja também tem gente salva que ainda é aquela turma da multidão, que quer Jesus, que quer estar perto de Jesus, porque ele quer resolver o seu problema. Ele quer resolver o problema do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua relação. Ele quer ter prosperidade. A igreja de Jesus, dos salvos na face da terra, tem essa turma que faz parte da multidão, que quer mais um milagre. E tem essa turma que é dos 70, que faz uma viagem missionária de vez em quando, que se envolve no reino de vez em quando. Mas a igreja de Jesus tem uns 12, que é todo dia discípulo de Jesus. Eu quero fazer parte desses 12. Simbolicamente falando hoje. Eu não quero ser um desses 70, muito menos da multidão. Eu quero ser como esses 12. Engajado, ser discípulo de Jesus todos os dias. Que você deseje isso na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Verdadeiramente Deus conhece a sua e a minha estrutura. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. A palavra de Deus encontre lugar no meu e no seu coração essa noite. Enche-me até que em mim se ache só a ti.
Usa-me, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, ó Deus. Enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, As vozes, sonda-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Suas vozes. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. E usa-me, Amém. Eu quero já começar alguns desafios a você e a mim. Eu tenho aprendido e tenho ensinado isso para os meus alunos no seminário, que toda mensagem bíblica, ela é evangelística.
Toda a mensagem bíblica evangelista. Abriu a palavra de Deus, leu a palavra de Deus, expôs a palavra de Deus, ela é evangelística. Não, mas o desafio é para discipulado. Eu não preciso perguntar quem quer aceitar Jesus. Porque abriu a Bíblia, leu a Bíblia e expôs. O Espírito Santo de Deus, na multiforme graça dele, ele vem e desperta aquele que antes da fundação do mundo Deus o elegeu. Quero fazer 2 perguntas antes de orarem. Se enquanto você ouviu essa palavra hoje pregada, do Evangelho de Lucas, você ouviu falar de Jesus, se a graça irresistível de Deus o Pai te despertou para dizer, eu creio nesse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero orar por você nesse momento. Se o convite que a palavra de Deus diretamente veio a você e a mim, para o discipulado, se você tem entendido isso, eu também quero orar por você. Eu creio, eu quero, eu aceito isso. Jesus é meu Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é Senhor da sua existência. É a graça dele que alcança. Vamos orar? Deus, nós nos alegramos porque o Senhor é graça. O Senhor é bondade. Tu és misericórdia. Nós sabemos que há alegria nos céus. Que o teu Espírito Santo continue a boa obra, conforme Filipenses 1,6, que começou e há de completá-la até o dia final. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Continue a sustentá-las, a guardá-las e a direcioná-las no seu dia a dia, nesse caminhar de salvo, mas que também vem sendo desafiado a ser discípulo do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para vivermos como verdadeiros salvos pela graça, mas como discípulos de Jesus desafiado, seja sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, e até a volta gloriosa de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.